E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Internacional 1, Palmeiras 3. Com gol de Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andréas Pereira, o Palmeiras conquista mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e é líder do campeonato, galera. Tô deixando aqui para vocês o troca de passe do Sport TV com tudo aí sobre esta partida. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar um pouco do Palmeiras, que já é o líder do campeonato, né? Numa vitória que, assim, o Inter não jogou mal, mas mostra muito a diferença de maturidade de um time e outro, né? O Palmeiras, quando precisou se defender, se defendeu. Quando teve que matar, matou. E esse Palmeiras tem muito disso, né? Às vezes ele não pratica um futebol exuberante, um jogo super vistoso, mas sabe competir como poucos, né, Belly? Um time que sabe se comportar muito bem, com e sem bola, sabe o que tem que fazer. Claro, são estágios completamente diferentes de trabalho. A gente está falando de um Pesolano que acaba de chegar no Internacional num momento ruim, num momento conturbado, né? Depois de uma briga contra um rebaixamento da forma que foi 2025, e o Abel Ferreira que está há muitos anos no comando desse Palmeiras. E aí, naturalmente, quando você tem essa solidez de trabalho, esse lastro, né, que tem o Abel Ferreira diante do Palmeiras, é um pouco mais fácil da gente identificar essa solidez, né? Isso se traduz dentro do gramado. O Abel Ferreira, ele não está há tanto tempo no comando do Palmeiras por um acaso. Ele é um excelente técnico que consegue renovar o seu time e, ao mesmo tempo que consegue renovar o time, mantendo algumas peças importantes, ele passa muito bem aos seus atletas o que ele quer que seja executado. E os atletas, diante dessa consciência coletiva, né, que eles acabam exercendo no decorrer das partidas, conseguem se sobressair muitas vezes. Foi um pouco do que aconteceu na partida contra o Inter, né? Não foi um jogo ruim do Inter. Muito pelo contrário, o Inter conseguiu criar, o Inter conseguiu, em alguns momentos, incomodar a equipe do Palmeiras. Só que contra uma equipe tão boa, não basta você só criar e só você incomodar. Você tem que tentar matar as jogadas, você tem que realmente botar a bola no fundo da rede. E, no final das contas, o Palmeiras acabou levando a melhor. Na matemática, o Palmeiras fez mais gols, então é basicamente isso. Mas não foi um jogo ruim do Inter. Esse time do Inter, do Pesolano, ele traz algo que o ano passado sofreu muito, que é a questão de energia. Ter vida, né, Alex? O time do ano passado não tinha vida. Ter alma. Ano passado, eu tive a impressão que o Inter, em alguns momentos, estava rezando para o ano acabar. E você vê muitos, a maioria estavam lá. Né? Então, o Pesolano com o Abel estando lá, isso está tenso. Então, isso é um básico para ter realmente no time de futebol, mas não é fácil. A gente vê que não é fácil você trazer esse tipo de situação. Ele incomodou, sim, o Palmeiras, só que ele errou. Ele perdeu o jogo porque ele entregou a bola parada. É um jogo que você está ali marcando, mérito do Palmeiras, mas você tá na bola. Então, você toma um gol de bola parada. Depois, são duas entregadas, né? Que você acaba propiciando a uma equipe muito difícil, né? Vencedora esse tempo todo, trocou-se muita gente, mas segue super competitiva, cara. Imagina com a chegada do John Arias, né? Que vai acrescentar muito, só que o John Arias deve jogar do lado esquerdo, né? Um exemplo, um time desse hoje, se for ver o John Arias no lugar do Maurício, porque o Alan... O Alan não dá pra tirar do time, né? Impressionante. O Alan, de novo, faz, que esse menino joga de bola, é um negócio impressionante. E ele faz tudo bem, né? Ele só falta fazer um pouco mais de gols, né? A gente tava comentando lá em cima, né, Alex, enquanto assistia o jogo. Porque ele tem uma força descomunal, ele é muito habilidoso, a bola cola no pé dele. É veloz. Ele é combativo, né? Porque ele ajuda muito na marcação também. Ou seja, ele tem tudo para ser um grande jogador de futebol. Mas é por isso que o Abel falou que o Palmeiras chegou num ponto de não vendê-lo, lembra? Ele optou por isso esse ano, né? Então, é um jogador super importante. E antes da entrevista, a gente vai mostrar já os números do jogo, enquanto vocês estão acompanhando aqui atrás os campinhos, né? As formações que iniciaram o jogo de hoje. O Abel deu uma entrevista antes do jogo, aquela entrevista pré-partida, em que ele é perguntado sobre o Arias, né? Onde é que o Arias vai entrar e tal. Ele fala, não tá fácil pro Arias entrar. Não é assim, ele vai chegar aqui e vai entrar no time. Ele vai ter que cavar um lugar aqui. Não tá fácil, nosso time tá muito firme. E acho que é mais ou menos por aí. É claro que é o discurso da boca para fora, eu acho que o Arias, quando chegar, vai entrar, mas se tem um lugar para ele entrar hoje, me parece um só, é só no lugar do Maurício. É a única posição para o Arias hoje, que eu acho que o Alan... E nem que o Maurício esteja mal, né? Não. Mas o Arias é um jogador de uma prateleira diferente, né? Porque o Alan, nesse momento, é intirável, né?
tá muito bem, muito firme nessa posição de titular do Palmeiras. Mas é legal a resposta do Abel, eu pelo menos gosto, assim, porque, claro, tem aquela questão do gerenciamento de grupo, dele mostrar que ele confia nos jogadores que ele tem à disposição e uma pulguinha atrás da orelha do novo contratado, né? Para o contratado olhar e falar assim, olha, nesse time tão qualificado, eu escolhi vir, né? Escolhi vir para o Palmeiras. A batalha aqui, ela vai ser muito grande, porque é um time que tem muitas boas peças. Então, o nível de competitividade que vai precisar ser apresentado pelo Arias vai precisar ser maior do que o nível dos que aí estão. E, olha, é muito difícil você superar esse time tão redondo, né? Claro, é começo de temporada, muita coisa pode acontecer. O Alan, eventualmente, pode receber uma nova proposta. Eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Mas, assim, hoje, realmente, eu concordo plenamente com o Abel. Eu não consigo tirar ninguém desse time para colocar o Arias. O Arias vai ter que comer arroz com feijão. E que bom pro Palmeiras, né? Você ter um jogador desse quilate brigando por uma titularidade. É que a pergunta, ele só não responde assim, não. O Arias, ele pode jogar só nas duas beiradas, ele pode jogar nas duas beiradas e por dentro, né? Nem isso ele fala, né? No sentido competitivo, é óbvio, esse recado é importante. Falar, opa, o cara sabe que eu tô chegando numa coisa aqui, eu tenho que já dar para ele um caminho que ele vai ter que trabalhar um pouquinho. Mas as duas, qualquer uma das duas beiradas, ele pode jogar e também como um segundo homem, né? Nesse sentido. Só que até condição física, ele e o Maurício é melhor ser um segundo atacante quando não jogar a dupla Flaco e Vitor Roque. Jogar o Maurício por dentro. O Maurício por dentro e ele aqui na beirada. Vamos ver, é um quebra-cabeça aí para Abel Ferreira montar aí para as próximas partidas do Palmeiras, assim que o Arias ficar à disposição. Vamos colocar os números do jogo para vocês? Né? Vamos ver se eles dizem exatamente o que aconteceu lá no Beira-Rio. Aliás, pouca gente... Aliás, não é só o fenômeno do Beira-Rio. Tenho visto públicos pequenos, muito abaixo do que a gente vinha acompanhando na temporada passada. Tomara que esse momento passe, que a gente volte a ver os estádios cheios, né? Só 20 mil pessoas, por exemplo, estiveram no Beira-Rio essa noite para um Inter e Palmeiras. Posse de bola, Internacional 54%, Palmeiras 46%. Finalizações 23-11 para o Internacional. 5 finalizações certas do Inter, 7 do Palmeiras. Passes trocados, né? Passes certos, 409-276. 17 escanteios cobrados pelo Inter, hein? Que número alto. Contra 4 do Palmeiras, 19-12 em desarmes, 12-8 em faltas cometidas. Mostra bem a questão do volume. Exato. Né, que o Inter teve por onde até ter um resultado realmente melhor, né? Os erros, naturalmente, eles acabaram atrapalhando, mas o Inter fez um jogo bom, sim. Do outro lado, é time, é isso que eu ia falar, o Palmeiras é um time mais letal, né? Tem atacantes que... Você vê, só de 4 escanteios, um ele fez gol, outro ele leva perigo. O Inter finalizou mais do que o dobro de vezes. Foram 23 finalizações do Inter contra 11 do Palmeiras. Mas certas foram 7 do Palmeiras e 5 do Inter. É impressionante como o time consegue manter esse aproveitamento tão alto. E um dos gols do Palmeiras, né? Um gol absolutamente de mérito do Vitor Roque, né? Total. Um chutão para frente do Gustavo Gomes, um chutão direcionado na direção dele, mas o Vitor Roque tromba aqui, tromba com o mercado, vira para lá, dribla e consegue fazer um gol, né? A bola até desvia, acho que no Félix Torres. Ele tinha acabado de entrar. Né? E a bola encobre o Rocher. Um gol tirado da cartola. Mas Vitor Roque voltou, hein? Mas para vencer jogos, cara, você tem que vencer jogos. Assim, qual que é o problema? O problema não é você dominar e criar volume, realmente, né? Legal, você faz um bom jogo, você te leva para a sequência algo importante. Mas o legal é você vencer de alguma maneira. Ninguém quer vencer jogando mal, não é isso. Mas cada jogo é um jogo. Vencer lá no Beira-Rio não é fácil, apesar do momento do Inter nesse sentido. Os 2 primeiros jogos, perder para o Atlético Paranaense agora, aonde sempre foi muito forte. E eu acho que todos os times, nesse sentido, têm que fazer da sua casa realmente uma fortaleza, sabe? Porque é ali que provavelmente você vai animar seu torcedor a vir e os seus melhores resultados. Porque vencer fora, apesar de estar acontecendo alguns... Não vai ser fácil com o campeonato. A gente está vendo que está tendo bons jogos porque todo mundo está querendo vencer. Isso é um lado bom, não está tendo jogo chato. Mas não vai ser fácil vencer fora. Aliás, daqui a pouco eu vou mostrar um jogo que para mim foi chato. No fim até melhorou depois da expulsão, mas daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Maracanã. Olha, foi de deixar o torcedor do Botafogo preocupado com o futuro próximo aí do time. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Palmeiras não deu show, o Palmeiras não foi incrível. Está sempre chegando. Mas está sempre chegando, e por isso que eu falo da eficiência e da competitividade, né? É um time que a maioria das vezes não mostra aquele futebol impecável, aquela coisa da academia e tal, mas vai lá,
como o jogo de hoje. Lá na frente, na temporada, vai ter jogos parecidos com o de hoje. William. Eficiência, vai lá, faz os gols que precisa, se defende bem, acabou, resolveu a parada. A discussão quanto ao Palmeiras é se o treinador tira todo o possível do elenco. E isso é uma outra questão. Ninguém discute que o Palmeiras não estará na disputa pelos títulos. Mas você tentaria experimentar diferente? Porque eu acho que cobrar isso do técnico com uma temporada tão carregada, um mês, mais ou menos, depois que começou o ano, é injusto. É injusto. Mas quando você vê a personalidade, a liderança, essa coisa que você fala, olha, o time está sempre competindo, é o que o Calçade falou. É o trabalho posto, o bom trabalho posto e colocado na equipe. Agora, é óbvio que ao longo do ano, olhando lá para frente, não agora, bem claro, olhando lá na frente, você não pode ter gastado R$1 bilhão quase ano passado, esse ano, para viver de cruzamento, lançamento longo e contra-ataque. Mas aí vai ter... mais do que isso. Então, mas aí vai entrar o Arias, agora quem sabe volta o Paulinho. Não é o momento de cobrar isso. Imaginar que estivesse pronto agora para fazer um futebol exuberante, não estaria. Não dá para imaginar isso. Disputar é uma coisa, ganhar é outra. Né? É isso. Para ganhar é preciso mais. Até porque em alguns momentos, né, Calçade, o Palmeiras não vai encontrar esse cenário. Exato. O time em casa, com a torcida empurrando. A final da Libertadores, cara. É. A final da Libertadores. Exato. Isso não aconteceu nada no Palmeiras. Você vai ter cenários em que o adversário não vai te dar a bola e você vai ter cenários em que o adversário vai te dar a bola demais. Sim. Como aquele time que vem pro Allianz para ficar ali atrás, paradinho e te negar espaço, e que o Palmeiras já teve muita dificuldade também em outras situações, né? E por isso que o Birner fala, assim, nesse jogo, se você só ficar cruzando bola, a tendência é não acontecer nada. Lembrando que o Palmeiras fez o jogo que eu particularmente espero contra o Vitória. Uma partidaça. Sim, concordo. Tem um dos 3 jogos do Palmeiras, foi uma partidaça no Campeonato Brasileiro. Sim. Uma das melhores atuações de uma equipe no Brasileiro. Por que todo ano Flamengo e Palmeiras, assim? O Palmeiras com continuidade de técnico e o Flamengo não? Porque os melhores elencos, no campeonato de pontos corridos, gente, os melhores elencos vão brigar sempre. Sim. O trabalho do técnico pode ser bom, pode ser médio, e aí é claro que isso vai fazer a diferença em algum momento. Mas brigar, vai brigar. Então, assim, não tem como. Enquanto eles estiverem nessa onda, e não me parece que eles vão sair dessa onda tão cedo, eles vão ser candidatos. A gente não vai ver Flamengo e Palmeiras fora da briga pelo título brasileiro tão cedo. Em 8º lugar, não vai acontecer. Não vai ver. Então, assim, é isso. Para mim, é questão de ajuste, sintonia fina, ganhar corpo, ganhar variação, encaixar os jogadores, porque o Palmeiras vai ganhar mais jogos assim. Esses jogos em que ele nem necessariamente vai ser brilhante, mas ele tem jogadores tão melhores que esses caras vão resolver os jogos. Mesmo com os caras que estão para chegar ou para voltar. É isso que eu imagino. Porque... Claro que o nível de futebol do Palmeiras vai aumentar quando você tem Arias. Tem que aumentar. A hora que o Paulinho voltar. E tomara que volte logo, eu vou te falar, tô louco para ver o Paulinho jogar, viu? Faz uma falta danada pro futebol brasileiro. Se ele voltar inteiro, ele é titular. Faz uma falta danada. Com o Lucas Evangelista voltando a pegar ritmo, já voltou, né? Já jogou na partida passada, uma parte, agora jogou como titular. Enfim, mesmo tendo esses jogadores à disposição e fazendo bons jogos, em alguns momentos, a gente vai ver o que a gente viu hoje. E o Palmeiras vai ganhar o jogo. É o que eu imagino. Não é show o tempo todo também. Só porque o elenco só porque vai estar mais engrenado, vai estar dando tudo certo, vai ter mais peças no elenco. Não vai ser show o tempo todo. Acho que é uma característica e que deve ser respeitada porque é extremamente eficiente. Nenhum time vai dar show o tempo todo. Sim, todos os times vão ter estabilidade. Se tem uma expectativa muito grande, também não dá show o tempo todo. A única coisa é que eu espero que o Palmeiras alterne grandes atuações e aí, para mim, é essencial que o time esteja pronto lá na frente para os grandes momentos, para ter alternativas de jogo, para fazer grandes partidas, para ser muito competitivo, dar com a cara do seu treinador. Sim. Porque o Abel tem o jeito dele de trabalhar e o Abel não é um técnico do jogo teoricamente plástico, o jogo que a gente chama do jogo mais bonito. O Abel é um técnico eficiente. O time tem que marcar forte, tem que ter contra-ataque, tem que ter jogada aérea, mas também tem que ter posse de bola, pressão alta bem feita. E com o tempo, eu espero que desenvolva para o Palmeiras fazer mais vezes um jogo no nível que fez contra o Vitória, também contra as grandes equipes e nos grandes momentos. Perfeito, perfeito. Acho que assim, hoje a gente começa a olhar as coisas no macro, porque senão, se a gente olha no micro todo jogo, a gente vai exigir que esse jogue aquilo, que o Flamengo jogue bem todos os jogos, que o Palmeiras jogue bem todos os jogos. A gente não está falando do futebol brasileiro. Perfeito, o time ganhou. Porque, obviamente, o futebol brasileiro, ele te cobra uma conta que outros lugares não cobram. Então, assim, isso é indiscutível. Aí eu acrescento a isso no caso do Palmeiras, vamos falar do banco do Palmeiras hoje. Jefté, Fux, Giai, Luiz Pacheco, Larson, Emi Martínez, Lucas Evangelista, Sousa, Bruno Rodrigues e Luigi.
eu não olho para esse banco e falo, cara, que absurdo, isso aqui é uma seleção, tal, como acho que a gente até consegue ver, eventualmente, no Flamengo, tal. Ainda não é, mas vai ser. Porque na hora que você coloca 3 caras do nível que a gente está falando que estão de fora nesse momento, se não chegar mais gente... Então, a hora que chega o Arias, a hora que chega o Paulinho, a hora que chega o Felipe Anderson, de quem nem se fala mais, mas que é um jogador também tecnicamente muito capaz, se fisicamente, assim como o Paulinho, ele vai entregar ou não, a gente não sabe. Marlon já encaixou. Não estou nem dizendo que esses 3 não vêm para o banco, possivelmente, ou um vem, 2 vêm, o outro não, mas enfim, se eles não estiverem no banco, quem vai estar no banco é alguém que é titular hoje. E aí é um elenco muito, muito forte. Então, quando eu falo de olhar para o macro também, é assim, olhar para a situação de que é um time, neste momento, sem o seu elenco completo, como a gente escreveu ali, que ganhou 2 jogos que são jogos difíceis, aliás, ganhou 2 jogos não, que fez dos 3 jogos, 2 jogos difíceis fora de casa, com uma vitória e um empate, e que soma pontos que talvez, neste contexto, você pudesse não somar. Assim como vale para o Flamengo, na sua vitória sobre o Vitória, é o mesmo discurso olhando para a qualidade individual dos jogadores, porque foi única e exclusivamente ali. E não tem jeito, vai ser assim para muitos times o tempo todo. Quer dizer, se o Palmeiras e o Flamengo estão sempre brigando pelos títulos, o sul-americano ou o brasileiro, é muito porque eles conseguem também ganhar não só jogando bem. Sim. Aí, assim, depois tem um outro nível de discussão que eu acho que pode ser válido, que pode ser traçado, mas que no Brasil tem sempre menos sentido, porque você não permite também os times jogarem no seu máximo o tempo todo. É muito difícil que alguém consiga passar uma temporada toda jogando um grande futebol. Acho que o próprio Abel, nos seus 5 anos de Palmeiras, tem uma alternância, e aí não estou falando de conquista, porque conquista ele só não ganhou títulos na temporada passada e mesmo assim a gente pode dizer que foi por muito pouco. Mas tem uma alternância no nível de jogo nesses 5 anos de Abel. O que ele jogou em 2022 é completamente diferente de 2021, que é diferente do que jogou o ano passado. Então, existe uma oscilação também que eu acho que é até normal, neste caso também, porque quando você passa 5 anos, você vai ter que mudar o elenco. E acho que o Palmeiras já fez, se a gente tentar olhar, 2 reformulações mais pesadas, a segunda delas começando no ano passado. Foi. Abel Ferreira, vamos ouvir. Depois eu quero discutir sobre Arias, não sei nem se o Abel vai falar sobre o Arias na coletiva, talvez seja perguntado, mas ele deu uma resposta sobre Arias hoje que eu falei, não, brincadeira, está tirando uma onda, não é possível. Vamos lá. Temos o demonstrado ao longo dos anos, quando ganhamos e quando perdemos. Embora quando o Palmeiras perca parece que as coisas são um pouquinho diferentes, não é? Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que há um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for, e quando não é, não devemos deixar que isso passe em claro. Mas como tu disseste, estamos no início, não ganhamos absolutamente nada, o nosso objetivo é exatamente esse, é ser uma equipa como tu viste hoje, uma equipa competitiva, jogar com uma equipa que sabíamos que ia ser extremamente difícil, até porque o nosso adversário descansou os titulares a meio da semana, sabíamos que íamos sofrer nos últimos minutos. Já vos falei também da importância que é do tempo de recuperação, e já que estou a falar, e se me permitem fazer mais um pedido, se a CBF conseguir com carinho e com atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar a casa às 4 da manhã, porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente, não vivemos num país, onde temos que viajar muito e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Depois, se a Globo e quem transmite jogos quer ver sempre os melhores jogadores em ação, temos que criar condições para isso. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter, acho que a CBF já está a entender que é a necessidade de reduzir jogos, e isso é bom.
e agora é necessidade de nós termos atenção aos horários dos jogos, porque se vamos jogar contra o Remo e passado 2 dias temos jogo, como é que eu vou recuperar a equipa? Como é que eu vou ter estes jogadores inteiros para jogar no próximo jogo? Eles vão jogar e se eu arriscar, estou sujeito a ficar sem 2 ou 3, como ainda ficou hoje o Internacional sem um zagueiro que se lesionou. Portanto, é outra coisa que eu desafio a organização de futebol brasileiro a ter atenção aos horários. Mas sempre foi assim. Eu entendo que sempre foi assim. Estou a dizer que se queremos dar passos em frente, se queremos valorizar tudo aquilo que todos nós fazemos, porque quando falamos, eu há um bocado estava a falar com um colega teu sobre o futebol brasileiro. Quem é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro sou eu, és tu, somos nós, somos torcedores, é a CBF, é a Globo, é quem transmite o futebol brasileiro, somos todos nós. E, portanto, é isso. Acho que fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!